Os saúdo em nome de Cristo, irmãos e irmãs da Congregação Luterana São Paulo, e a todos, amigas e amigos que nos acompanham neste momento de culto. É para nós alegria e honra estarem participando conosco deste momento de serviço a nosso Deus e Senhor. Expresso minha pessoal alegria pelo honroso convite para dirigir a todos a mensagem do dia que é duplamente especial. Para nós cristãos é o domingo da ressurreição de Jesus e para a congregação o dia de aniversário de sua fundação, 4 de abril. Para quem fala português ou italiano, este dia tem um nome cristão, Dia do Senhor, domingo, de Dominus Die. Na semana, marca o dia do início da criação do mundo. E no ano da Igreja, o mais significativo dos domingos, pois nele aconteceu o feito decisivo de Deus. Depois de seu Filho amado oferecer sua vida no sofrimento e morte de cruz, no Calvário, em sacrifício a Deus, para dar a nós, pessoas humanas, de fato, a reconciliação com o Pai Celestial, Jesus ressuscita e comprova com isso plenamente essa reconciliação. Assim, o domingo é para nós cristãos o dia do Senhor. Iniciamos esse nosso culto de Páscoa em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Em preparação à confissão de nossos pecados, nós queremos cantar nesta manhã de Páscoa.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois sempre eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois sempre eu preciso do teu amor. Por causa desta música que nós cantamos, destas verdades proclamadas, do alívio que a palavra de Deus nos traz no Cristo ressurreto, como ministro da palavra chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito para este culto de ressurreição são as palavras do Salmo de número 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás, como são maravilhosas. Eu louvo a Deus o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Até aqui a leitura do introito. Quebrantado e ferido está, oprimido pelo seu pecado, Jesus te chama.
você já chegou e a sede em seu interior, Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Deixa a culpa e o engano pra trás. Venha hoje, não há o que esperar. Jesus te chama. A tristeza se alegrará, das cinzas nova vida surgirá. Jesus te chama. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostrem-se todos ser. Cante aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Cante aleluia, Cristo vive. Diante dele, prostre-se todos ser. Cante aleluia, Cristo vive. Venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Oh, venha ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Tome a cruz e a coroa herdará. Diga ao mundo, Jesus vindo está. Ele
te chama. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Isaías, capítulo 25, versículos 6 a 9. O tema, um banquete para todos os povos. No Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. O texto da epístola encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículos 1 a 11, a ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o Evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenha adiantado nada vocês crerem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último, depois de todos, ele apareceu também a mim, como para alguém nascido fora de tempo. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos, e até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a Igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que Ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu quem tem feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou se foi entregue por eles. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos e foi nisso que vocês creram. Até aqui a leitura da epístola. Nas palavras do credo apostólico, a confissão de nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A Congregação São Paulo tem feito esta confissão durante 99 anos de existência. Que bênção, que privilégio! Queremos cantar em preparação à reflexão. Cristo Senhor, eis ressuscitou, já sobre a tumba o Rei triunfou, dando sua vida em nosso favor. Não mais tememos morte nem dor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os céus, culpa abolida. Te damos, nosso Senhor, pois revelaste a nós teu amor. Glórias cantemos ao nosso bom Deus, salva de morte e pecados os céus, culpa abolida, aleluia, Cristo da vida, aleluia. Ressuscitou. Em nome de Jesus, nosso Senhor, estimados irmãos, a ressurreição de Jesus é, como ouvimos no início do culto, um fato e um evento único de Deus na história. É de incomparável resultado na vida de quem nele crê. A ressurreição de Jesus muda a situação de seus discípulos em todos os tempos. O Antigo Testamento tem dois fatos que são protótipos desta mudança. São figura da ressurreição de Jesus, pois também resultaram em transformação total na vida do povo de Deus. Não foi mero acaso Jesus morrer e ressuscitar na celebração da Páscoa, a celebração da saída da escravidão no Egito. Ela prefigurava a ressurreição. Mais adiante, na caminhada, Deus fez uma aliança com o seu povo. Disse: vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Mas eles foram infiéis, esqueceram-se de que só Deus é o Senhor, tornaram-se idólatras mundanos.
e Deus fez com que fossem levados para o cativeiro na Babilônia. Mas já antes Deus prometera trazê-los de volta à sua terra. Nas profecias de Isaías a Zacarias, ele assegura essa volta e a relaciona com a vinda do Messias Salvador. A verdade clara e certa vale para cada filho seu. Deus sempre ajuda e socorre quem põe a fé só nele. E dá um recado: até os poderosos deste mundo, os dominadores impérios, agirão segundo o gracioso plano do Senhor. Nada adianta, diz o salmista, se rebelarem, porque os povos fazem planos tão tolos? Pergunta. Seus reis preparam contra o Senhor e o rei dele, o Messias Salvador que ele escolheu, mas do seu trono, Deus lá no céu zomba e ri deles. Tendo este contexto, ouçamos a leitura do Evangelho. Depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. No domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? Elas diziam isso porque a pedra era muito grande. Mas quando olharam, viram que ela já tinha sido tirada. Então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco, sentado no lado direito. Elas ficaram muito assustadas, mas ele disse: não se assustem. Sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos. Ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Um tema para este texto do Evangelho da Páscoa, a ressurreição de Jesus, e também dos outros evangelhos, pode ser o tempo de sofrimento, tristeza e dificuldade. Deus transforma, muda em tempo de superação, tempo de total certeza da vitória e de renovada alegria. Os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus nos mostram isso. Só que o relato de Marcos parece que não trouxe mudança. Entretanto, a boa nova do Evangelho lá está. Jesus não está aqui, já foi ressuscitado. Vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. Por que os seguidores de Jesus, discípulos e mulheres, custam a crer? É preciso aqui lembrar como nós reagimos à boa nova do Evangelho. Não será que também nos parece difícil crer e confiar, estando em meio à pandemia, vivendo no Brasil, país que seria o epicentro, o lugar onde mais se sofre os efeitos trágicos desse terremoto? Se é assim, refletir sobre o texto do Evangelho e os textos de leitura cai como uma luva. E a questão inicial há de ser como encaramos, como lidamos com o fato da morte. Muitos pensam a morte é o fim natural da vida, mas a morte é o oposto,
é o contrário da verdadeira essência da vida. Fomos criados para a vida, para viver. Já há os que tentam negar a morte. Sabem que dela ninguém escapa, mas evitam participar de enterros, ou ir a cemitérios, e até mesmo de falar da morte. Assim, é claro, nunca vão superá-la. Há aqueles que fazem piada diante da morte. Na minha primeira paróquia, uma congregação realizava os velórios nas casas mortuárias da família. E desde que o corpo chegava lá, até a saída para o cemitério, sempre havia um grupo, em geral homens, que se reuniam para conversar e rir muito. Para a cerimônia fúnebre, até era preciso pedir o seu silêncio. Há ainda os que choram desconsolados à perda da pessoa. Chegam a dizer que preferiam e desejariam estar no lugar de quem morreu para não sentir tamanha dor. O mais comum é as pessoas se consolarem com as boas memórias do que se vivenciou junto. Cada atitude dessas e outras parecidas torna a morte uma situação inescrutável. Isso quer dizer que não se pode entender, e inexorável, que não se pode mudar e remover. É só a fé na ressurreição que muda essa situação. Cria uma atitude e uma ação cristã de superação. Pois fé é receber de Deus e aplicar a si as promessas que Ele faz para o seu povo, em especial aquelas que apontam para a obra do Senhor Jesus. Ele a fez por nós, por isso o seu resultado já é nosso. Assim podemos dizer que Cristo se fez Filho do homem para nós podermos ser recebidos na graça como filhos de Deus. Se olharmos para a expressão de Davi, com que o Espírito Santo o motiva a professar sua fé, vemos que ele crê na ressurreição e na vida eterna. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Nada pode me abalar. Por isso meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A Tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Os apóstolos Pedro e Paulo aplicaram estas palavras de Davi à ressurreição de Cristo, quando anunciaram o Evangelho, seja lá no Pentecostes ou mais tarde Paulo na sua evangelização. E também o que Isaías diz na leitura deste dia se liga com a ressurreição. Paulo cita Isaías quando fala da ressurreição de Cristo e da nossa, no capítulo 15, cujo início acabamos de ouvir. Assim também o faz João, quando olha para os bem-aventurados e os descreve a alegria dos salvos, cita a passagem de Isaías. No relato do Evangelho de Marcos, as mulheres, que sempre eram e continuam a ser prestimosas servas, enfrentam a morte. O fazem apressadas, com preparativos, vão cedo ao sepulcro, estão preocupadas em remover a pedra que fechava a sepultura. Tomam sustos. A pedra já fora tirada e encontram um anjo onde devia estar o corpo de Jesus. Recebem um recado para dar aos discípulos, mas fogem tremendo, apavoradas. O medo as reduz ao silêncio. Com muito medo, não contam nada a ninguém. Isto muito porque, como se lê adiante, os próprios discípulos
não acreditaram nelas. A descrença na ressurreição de Jesus faz de todos, mulheres e discípulos, prisioneiros da tristeza e do desânimo causados pela morte, porque não sabem lidar com ela nesse momento. Foi preciso Jesus aparecer à tardinha ou à noite para que viessem a crer. E teve mais um, o meu xará Tomé, que precisou do mesmo remédio para crer. Nos séculos 17 e 18, na Alemanha, os pastores criaram um costume estranho. O chamavam de Osterlachen, isto é, o rir da morte na Páscoa. Para superarem o pesar das mensagens quaresmais e da Semana Santa até a sexta-feira, no Sermão da Páscoa introduziam uma versão bem humorada do relato da ressurreição. Vou lhes dar um exemplo. Na sexta-feira, já escurecera quando José de Arimateia chegou em casa. A esposa Raquel o esperava nervosa e irritada. Quando casaram, era bonita, mas muito implicante. O passar dos anos levou a beleza quase embora, mas a implicância aumentou. Onde você esteve para chegar tão tarde? Ainda bem que você não foi ontem à reunião do Sinédrio à noite, em que condenaram o Nazareno Jesus. Você que simpatiza tanto com ele, por certo teria se metido em grande encrenca por defendê-lo diante dos outros. Pois veja, Raquel, foi justo por causa de Jesus, o Messias, que hoje chego tão tarde. Nicodemos tinha comprado uma mistura de aloés e mirra para preparar o seu corpo. E depois que ele morreu, o tiramos da cruz e com as mulheres fomos até o sepulcro. Viu? Sabia? Você sempre se mete a resolver problemas alheios. E onde o sepultaram? Bem, Raquel, você sabe, era preciso ser rápido. Então pusemos o corpo dele no sepulcro novo que fizemos. Não, isso foi demais. Ele está reservado para nós. Nós somos idosos, logo podemos morrer e não vamos poder usá-lo porque o corpo dele vai estar lá dentro. Raquel, querida, não se preocupe. Jesus só vai usá-lo neste fim de semana. O Senhor Deus ri dos seus inimigos. E o cristão pode rir da morte. Seu maior inimigo, o último a ser destruído, diz Paulo em 1 Coríntios 15. Mas melhor é o cristão fazer o que Paulo aconselha neste capítulo. Ele cita Isaías e diz: a morte está destruída, a vitória foi completa. E até pode lançar um desafio: onde está, ó morte, o teu poder de ferir? Mais importante ainda é, como Paulo conclui este glorioso capítulo, o cristão unir-se aos irmãos, incentivá-los a louvar a Deus pela fé, certeza da vitória e a participar ativamente da proclamação deste Evangelho. Diz Paulo: agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, continuem firmes e fortes. Ele repete o que disse lá no início do capítulo. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. E é este gracioso convite de Paulo que nos faz lembrar no final da mensagem de hoje o fato de que se inicia neste dia o ano de preparo para celebrar o centenário da Comunidade Evangélica Luterana São Paulo. E aqui pode cada um lembrar como a Comunidade São Paulo
foi cenário da ação de Deus na sua própria vida. A minha vida cristã iniciou nesta congregação. Nela fui batizado no Natal de 1941 e no Advento de 1954, confirmado. Neste mesmo ano, despertado durante o processo de ensino pelo pastor George Miller, fui incentivado a me preparar para assumir o ministério, indo estudar no Seminário Concórdia. Nos primórdios da comunidade de São Paulo, lá na rua Ernesto Fontoura, a família da minha esposa atuou ainda muito mais. Os pais, Ida e Nilo, mas em especial os avós, o pastor Augusto Heine e o professor Frederico Streloff, atuaram na liderança da congregação. A história nos mostra que desde 1922 houve dificuldades. O começo foi uma cisão, uma divisão na comunidade evangélica luterana Cristo, e por causa dela saíram as famílias fundadoras: Zager, Görl, Petzold, Krüger, Mickenheim, Krenz, Holz, Mack e Fuhrmann. E pouco depois vieram os Kaminski, Schön, Kremer, Schier e muitos outros. Houve a necessidade de construir prédios para terem um local de culto, uma escola paroquial e moradia para o pastor e o professor. Na década de 40 aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a enchente em Porto Alegre que inundou a igreja. Mas também na década seguinte veio a expansão para os bairros Sarandi e Passo do Feijó, hoje Alvorada. Mais recentemente, houve uma grande mudança na localização da congregação aqui neste amplo e belo templo. Bem, a história será contada neste e no próximo ano, pois o pastor Paulo Kert Jung deixou como importante legado seu essa história por escrito. Por isso concluímos com as palavras de Paulo: agradeçamos por tudo a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, continuem firmes e fortes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. Amém. Claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz, pois como o doce é doce é o nosso paladar. O doce mais doce não se pode fabricar. Jesus nos pode dar. O gosto amargo da tristeza e do fel, Jesus provou na cruz para me levar pro céu, e tornou assim a minha Páscoa doce como mel. Ele é minha alegria, para me dar a salvação, ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção, minha Páscoa, minha salvação, minha Páscoa, minha salvação. Queremos conversar com Deus em oração, agradecer a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre nós, especialmente
a bênção do perdão e da vida eterna que Cristo conquistou na cruz do Calvário, a vida eterna em corpo e alma. Cristo ressuscitou, Ele vive, eu e você também viveremos para sempre com Deus. Queremos agradecer pelos 99 anos desta congregação, por todas as bênçãos que Deus derramou, por nunca ter faltado a pregação da palavra, a celebração do batismo, da ceia do Senhor, por Deus ter abençoado as famílias desta congregação com o seu amor. Agradecemos por todos os pastores que por aqui passaram, por todas as lideranças, por todos os membros desta congregação. E pedimos que Deus continue abençoando ela na missão que Ele tem para essa congregação, neste bairro e nesta cidade. Queremos orar também por aqueles que estão enfermos e lembramos aqui nossa irmã Enir Jacobi, que está hospitalizada. Também oramos pela Ivone Tio, que é cunhada do Írio Burvais e da Elaine, a Ivone que é lá de Canguçu, Morro Redondo. Ela veio a passar por cirurgia essa semana, está em casa já, cirurgia no olho. Também oramos pelo Fabiano, que é cunhado da Cat Dumer. Também o Fabiano estava com Covid, está hospitalizado, saiu da ala Covid agora. Também queremos orar pelo Artus Gell, filho do Newton, da Laurita, que está aguardando cirurgia. Pedimos que Deus abençoe também, conduza as mãos dos médicos para que tudo transcorra bem. Oramos pela Cirlei Gell, membro aqui da congregação, que também nessa semana que passou teve um AVC, foi hospitalizada, está lúcida, está em tratamento, está melhorando. E oramos também pelo Carlos Weirich, filho do pastor Hildo, que também passou pela Covid, a sua família. E o Carlos está em recuperação, ainda está em tratamento e pedimos que Deus abençoe ele, bem como a todos que estão em tratamento. Queremos orar a Deus, conversemos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos pela tua misericórdia e pelo teu amor que se renovam a cada manhã. Graças te damos, Senhor, por tantas bênçãos que derramas sobre nós, bênçãos materiais, o pão de cada dia, na promessa de que nada nos faltará. Possamos confiar no teu amor. As bênçãos espirituais que também derramas, o perdão conquistado por Cristo na cruz, a alegria da vida eterna, a alegria da ressurreição, a certeza de que estaremos em corpo e alma contigo para sempre. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos. Obrigado pela fé que tu colocaste em nosso coração. Graças te damos também por todos aqueles que celebram mais um aniversário, mais um ano de vida. Te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos derramadas sobre todos os aniversariantes. Especialmente lembramos no dia de hoje o aniversário desta congregação, seus 99 anos. Obrigado, Senhor, por tudo que fizeste através dessa congregação, pela tua palavra aqui pregada, pelos batismos, pela Santa Ceia, por todos aqueles que por aqui passaram e por aqueles que ainda virão a passar por esta congregação. Que o Evangelho de Jesus possa chegar a muitos corações através do trabalho desta querida igreja, desta família na fé. Que todos nós também possamos nos unir nesse tempo de dificuldade para mantermos este trabalho e possamos nos unir como membros no trabalho desta congregação. Querido Deus, pedimos que abençoes a todos que estão enfermos, que aqui foram lembrados e tantos outros. Pedimos que tu possas proteger e cuidar todos estes e possa de forma direta ou através do tratamento que recebem, tu possas alcançar a eles a cura. Querido Deus, que a alegria da Páscoa, a certeza da vida eterna, a certeza de que Cristo venceu a morte, possa também encher os nossos corações a cada dia, na certeza de que estaremos contigo eternamente e viveremos para sempre contigo em corpo e alma. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso
que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome da diretoria, saudamos a todos os membros e pastores da CELSP. Neste domingo, queremos lembrar o Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Estamos alegres pelo domingo de Páscoa, pois hoje celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Também estamos alegres pelo privilégio de comemorarmos mais um aniversário de nossa congregação. São 99 anos de gratidão a Deus por tudo que Ele fez através da família CELSP. Foi no dia 4 de abril de 1922 que 18 famílias luteranas deram início a esta congregação com muito trabalho e fé. Desde então, todos os nossos antepassados, membros, diretorias e pastores conduziram a CELSP até os dias de hoje, possibilitando essa história linda que ruma ao centenário no próximo ano. Todos nós temos a responsabilidade de manter essa história viva. Por isso pedimos a participação de todos, principalmente nesse momento difícil que toda a humanidade está passando, para que juntos possamos manter a nossa congregação viva e atuante na missão maior que é levar a palavra de Deus a todos. Temos procurado diminuir os gastos ao máximo para manter a nossa estrutura atuante. Todavia, as ofertas reduziram drasticamente, portanto, solicitamos a todos para que oportunamente e na medida do possível retornem a realizar suas ofertas conforme 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Feliz Páscoa a todos. Muito obrigado. Cordeiro vencedor.
com nossas mãos elevadas, queremos juntos pedir a bênção do nosso Senhor. E o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Mãos estendidas, mãos que se unem aqui no lar e em qualquer lugar. A congregação São Paulo está na sua contagem regressiva para as festividades do seu centenário. Agradecemos a todos que nos acompanham neste culto online e de uma forma especial por ter aceito o convite, colega emérito, pastor Breno Tomé, pela participação, pela mensagem, pela sua história, com sua família aqui em nossa congregação. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Os 99 anos da congregação, festejados neste dia 4 de abril, contam a história de lutas, do engajamento de muitas famílias e pessoas na obra do Reino de Deus aqui entre nós. As estolas que estamos usando, os paramentos do altar, do púlpito de leitura, do púlpito principal, foram feitos por Dona Frida Tomé, mãe do colega. E assim tantas outras pessoas, com seu amor, com sua participação, ajudaram a construir esta história maravilhosa, agora chegando aos 99 anos desta congregação. Obrigado a todos que nos auxiliam, que estão conosco, os pastores atuais, os pastores que passaram pela congregação. Um carinhoso abraço a eles e suas famílias. Nossas diretorias, nossos departamentos, as forças vivas da congregação. Esperamos que logo, logo, possamos ter os bancos repletos dessas famílias novamente aqui na igreja, para o louvor, para o aprendizado, para a comunhão, para o testemunho, para o batismo, para a Santa Ceia, para o fortalecimento da fé. Tenham todos uma abençoado dia de Páscoa, uma abençoada semana no Senhor Jesus. Fiquem todos bem, fiquem com Deus.
ti.